O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Viva! Estamos a gravar a 5 de junho de 2020. Eu sou Helena Pereira, comigo está a Ana Sá Lopes. Olá. Olá. A São José Almeida. Olá. E a Sónia Sapaz. Olá. Esta semana o Governo apresentou o seu programa de estabilização da economia. Mário Centeno garantiu que não pode garantir que continua no Governo para fazer o próximo orçamento. E António Costa Silva, o para-ministro, desdobrou-se em entrevistas. Vamos começar com o programa de estabilização. Houve várias medidas anunciadas, desde a extensão do layoff, novo apoio às famílias com filhos e aos trabalhadores independentes. Sónia, achas que já dá para perceber a quem é que estas medidas agradaram mais? Eu estive a olhar para algumas medidas porque, de facto, se há umas que parecem ir ao encontro da esquerda, depois, quando olhas para os detalhes, não vão assim tanto ao encontro da esquerda. Eu diria que, no fim de tudo, penso que agradará ou poderá agradar mais aos partidos da esquerda. Mas aquela grande medida, que foi a grande medida deste PES, que é a do layoff, por exemplo, fica ali num meio termo. Não sendo a proposta que a esquerda queria, porque a esquerda queria apoios a 100%, e isso é completamente posto em causa, também não é da direita, porque acaba já em julho e a direita queria que ficasse estendida até 30 de setembro. Mas pelo que tem sido dito, a medida também não agrada nem a sindicatos, nem a patrões, empresários. O primeiro-ministro disse que com este modelo um trabalhador ganha mais do que com o anterior, os atuais 66%. Pode receber entre 77% e 92%. Ora, os sindicatos e a esquerda sempre quiseram que se chegasse aos 100%. Portanto, não é totalmente o desejado por estas forças políticas e sociais, digamos assim. Mas, por outro lado, os empresários criticaram a complexidade do modelo, que eu não reproduzo aqui também para não me enganar, porque tem várias nuances. Há uns que podem ficar em layoff se as empresas estiverem naquela lista do governo que ainda não as deixa operar. Há outras que entram para um modelo de horários de trabalho reduzidos. Enfim, tem várias nuances. Esta, sendo mais próxima da esquerda, eu acho que tem suscitado críticas de ambas as partes. Mas os partidos estão hoje ainda a reagir às medidas. Depois há outras, tirar o amianto das escolas também é uma coisa que a esquerda sempre tem pedido, mas creio que a direita não votaria contra. E há outras que eu simplesmente não sei atribuir a ninguém, não é? Por exemplo, aquela medida dos 400 milhões de euros para a digitalização das escolas. Não sei se agrada mais a uns, se agrada mais a outros. Penso que não representará problema aprovar algumas medidas que ali estão. Quase todos pediram reforço do Serviço Nacional de Saúde. Há um certo reforço, nomeadamente ao nível das contratações, mas vai agradar a todos? Não, de certeza que vamos ter muitos partidos de esquerda e direita que não vão... Assumir que estarias a falar de partidos, claro, que não vão ficar totalmente agradados com este plano. É a política. Se me perguntares, eu acho que no fim isto acabará aprovado por uma... Eu acredito que será por uma maioria maior do que a antiga geringonça. Acredito que há ali pontos para outros partidos, no fundo. São José, tu que escreveste e deste em primeira mão algumas destas medidas ontem, qual foi a preocupação do Governo realmente ao elaborar estes apoios? Houve aqui já, isto é fruto de uma negociação? Eu não sei se há negociação. Eu noto que, por exemplo, há uma medida claramente que é uma medida do PSD. Mas Costa disse no Parlamento na quarta-feira
mostrou que tinha já impresso as propostas do PSD, o plano do PSD, e disse que ia ler. E há uma proposta que é claramente do PSD, que é a compra de pequenas e médias empresas, a facilitar a compra de pequenas e médias empresas em má situação por outras pequenas e médias empresas, que é uma proposta que é claramente que estava no documento do PSD. Agora, é evidente que eu penso que o Primeiro-Ministro terá pensado que tinha que ter medidas que fossem aceitas pelos outros partidos, não é? Porque isto tem que ser, se não, ou seja, se ele não conseguir unanimidade no orçamento suplementar, é como diz a Sónia, convém que tenha uma amplitude parlamentar grande, não é um grande consenso parlamentar. Mas não sei se houve negociações prévias, não acredito propriamente tenha havido. Houve conversações, houve audições, portanto ele também deve ter tomado nota no seu caderninho das propostas e das conversas que a oposição teve com ele, e portanto que terá tido isso em conta. Agora, eu penso que o plano é um plano que não vai resolver tudo, irá mitigar algumas situações, irá procurar. Qual é a preocupação para mim que subjaz a este documento e a esta fase? É de facto evitar que pessoas vão para o desemprego e evitar que empresas fechem, não é? E quem anda na rua vê, por exemplo, o setor da restauração. Eu não sei qual será a percentagem de cafés e restaurantes que daqui a um ano vão continuar abertos. Porque a questão não é agora eles têm facilidades, têm apoios, têm o layout, estão a tentar sobreviver, mas daqui a um ano, daqui a 6 meses, muitos deles de facto não sei, tem que haja uma percentagem muito elevada de empresas e pequenas e microempresas, como são muitos destes cafés e restaurantes dos bairros e que todos conhecemos e que todos frequentamos ou frequentávamos, e que irão sofrer uma grande crise. Eu lembro que em França eu vi uma notícia que está previsto que 25% do setor da restauração feche. Eu não sei se em Portugal não será mais. É impressionante. E, portanto, este plano, neste momento, é tentar deitar dinheiro para evitar uma hecatombe. Portanto, há quase 1 milhão de pessoas em layoff, que em 3 meses perderam 1 mês de salário, como o Jerónimo de Sousa lembrou quarta-feira no Parlamento, não é? Há pessoas em situação brutal e são pessoas de classe média, não é? Há uma situação muito grave para mim, que é a situação dos excluídos, daquilo que eu acho que são os excluídos, e o Público esta semana tinha uma entrevista extraordinária de Isabel Jonet a falar disso. Não é? São quase 2 milhões de pessoas ou mais que vivem em patamares abaixo da pobreza já, de pobreza extrema, e que estão sem nenhuma proteção, a não ser o Banco Alimentar. Mas há para mim, nesta crise, o que é a novidade maior, não, a situação das pessoas em situação de pobreza e com vidas muito precárias e completamente a viver de uma economia paralela, é dramática. Mas para mim há uma situação nova, que é os efeitos desta crise sobre o nível de vida daquilo que em Portugal se chama a classe média, que são pessoas que já não viviam com aquilo que tradicionalmente e com os níveis de vida tradicionais da classe média. Mas eram pessoas que ainda tinham algum fogo para gastar algum dinheiro e animavam a economia, e de facto eram essas pessoas que faziam a economia viver.
Muitas dessas pessoas são as pessoas que estão em layoff e que perderam 1/3 do seu vencimento. E, portanto, o consumo, esta retoma, isso nota-se, eu tenho falado aqui no bairro onde moro, com alguns comerciantes, e eles dizem, pois, as pessoas já não estão a consumir o que consumiam, não é? Por um lado, porque as pessoas ainda têm medo de ir aos sítios, mas por outro, porque também já não há dinheiro. São José, então deixa-me perguntar-te, hoje o Ministro das Finanças, Mário Centeno, assumiu que temos que ser muito racionais na utilização do dinheiro do Estado quando questionado sobre os aumentos na função pública. Isto é machadada nas expectativas dos funcionários públicos, ou não? A machadada já tinha sido dada, mas já pela realidade. Não passa pela cabeça de ninguém que quando se está a gastar este dinheiro para salvar a economia, haja uma massa imensa de funcionários públicos que vão receber um aumento. Eles já não têm layoff porque o Estado não faz layoff. Pelo menos, olha, têm esse ganho, não é? Não há nenhum funcionário público que tenha perdido 1/3 do seu salário durante nenhum destes meses. Enquanto há 1 milhão de pessoas quase que perderam. E há milhares de pessoas que não estão ainda contabilizadas que já perderam o mesmo emprego. Portanto, os aumentos para a função pública, só quem tiver doido é que acha que são possíveis, porque era um escândalo, se houver. Por outro lado, o primeiro-ministro já tinha dito, eu até fui ver a data da entrevista, numa entrevista ao Observador, logo em 14 de abril, o primeiro-ministro disse o que Centeno disse hoje, que não podia garantir estes aumentos. Depois disso, a ministra da tutela, Alexandra Leitão, que é ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, repetiu o mesmo. Portanto, não vejo nenhuma novidade nisto que o Mário Centeno disse hoje. É apenas uma coisa absolutamente normal e que não pode ser de outra maneira. Ana, e tu achas que fez alguma novidade naquilo que Centeno disse sobre quando lhe perguntam se ele vai elaborar também o próximo Orçamento de Estado, ou seja, continuar a ser ministro, ele diz que não pode garantir, como ninguém pode garantir, a única coisa que pode garantir é que vai estar a trabalhar este fim de semana no plano de recuperação económica. O que é que dizes desta resposta dele? Eu acho que a resposta de quem, já não me lembro qual foi o dirigente político que, alguns nos anos 70 ou 80, disse que se sentiria um passarinho fora da gaiola. Isso é a resposta de um passarinho fora da gaiola. As respostas do Centeno, não relativamente obviamente, à questão da função pública, assim, mas sobre o seu próprio futuro, é de quem isto já não é um ministro, quer dizer, ele vai estar a funções mais uma semana, 15 dias, quer dizer, a forma como o Centeno responde a essas questões dá a ideia de que é um ministro que está, pode ficar uma semana, pode ficar 15 dias, pode ficar 3 semanas, não sabemos ainda, mas que realmente, ou que, enfim, algumas pessoas diziam que se calhar tem mesmo a entrega do orçamento suplementar como período para estar no governo, porque a linguagem, e faz aviso ao sucessor, inclusive, que eu acho Sim, exatamente. muito engraçada, portanto já começou. Os ministros das Finanças ganham em Portugal, quando são ex-ministros das Finanças, uma força que às vezes não tiveram enquanto ministros das Finanças. Não é o caso do Centeno, por acaso. Mas depois começam a fazer aviso aos sucessores. Mas são outros casos, o Campos e Cunha, outros casos que ganham, já depois de serem, ganham ascendente. Mas o Centeno já está a preparar a sua carreira de ex-ministro das Finanças, que eu achei notável, quando começou a avisar de que era preciso manter o rigor orçamental, a estabilidade financeira não pode ser posta em causa, e não revela, e isso vai ser o que vai. Portanto, isto é. Ou ele está a brincar connosco e não estará com certeza, ou então ele não revela o futuro do Eurogrupo. Porque, obviamente, que se a resposta fosse outra, que fosse ele continuar no governo, eu penso que não atuaria assim de maneira nenhuma. Portanto, já está de malas feitas à porta do Ministério das Finanças. Isto é uma. Achas que ele até pode estar de saída sem ir para o Banco de Portugal e sem continuar no Eurogrupo, ou seja, simplesmente deixar de ser ministro? Acho, sinceramente. Atenção que ele tem um lugar no Banco de Portugal, portanto ele pode não ir para governador, mas tem lá o seu emprego que tem. Ele pode até, a minha dúvida é, Centeno pode até sair do governo sem ter a justificação de que é para ir para um alto cargo como o de governador do Banco de Portugal.
Eu acho que sim, sinceramente eu acho que sim. Eu acho que estas declarações da TSF, juntar a outras que ele já tinha feito no passado, mas estas particularmente pareceram-me até aqui as mais de quem está mesmo, enfim, é o passarinho fora da gaiola. Aquela, quando ele diz que estou, não, alguém, quando ele responde à pergunta sobre a sua continuação no governo, como ninguém pensa que ele vai continuar nisto o resto da vida. Eu agora estou aqui a pouco dos meus apontamentos. Ele tem respondido quase sempre assim, tem sido a resposta dele, que é não faz juras de amor eterno, ninguém pode fazer juras de amor eterno, tem dito sempre isso. Só posso garantir que estou a trabalhar no fim de semana, é um bocadinho mais. Pronto, e o próprio é um ministro em funções. O próprio primeiro-ministro numa entrevista, para aí no início do ano, já disse que ninguém é eternamente ministro, quando lhe perguntaram sobre isso. E disse também que ninguém pode ser ministro contra a sua vontade, uma coisa do género. Exatamente. Portanto, aliás, o Costa deu aí o sinal. O destino está traçado, diria eu. Não sei se é na segunda, na terça ou na sexta. Tenho a ideia que sim, que o destino está traçado e se calhar... Ou no fim do mês, mas também... também acho que o destino está traçado. O que fala-se também, quer dizer, mas isso que sim, pode não ir para o Banco de Portugal. Vamos ver até que ponto é que o próprio António Costa não preferirá o Máximo dos Santos, que é amigo dele. Ele escolheu para ir para lá, tem um currículo. E também se falava num cargo europeu para Mário Centeno. Portanto, se calhar Costa não quererá ver Centeno, e não sabemos ainda. Acho que também que Costa fará o que achar que lhe é mais útil do que cada momento, mas talvez seja um nome mais incómodo para o Banco de Portugal, Centeno, que teve no governo naqueles anos todos. Máximo dos Santos tem uma relação de grande proximidade com António Costa, e Centeno, de facto, de certeza que há um cargo europeu sempre à espera de um ex-ministro das Finanças, que é o melhor currículo, é ser ex-ministro das Finanças. Melhor que ministro das Finanças. Mas o Centeno não sai com o mau currículo, como é óbvio. E ser o Ronaldo do Eurogrupo? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Ele sai com uma carga óptima e positiva, muito positiva. Portanto, acho que ele já quis ir para o FMI, já quis ir para vários sítios, mas há de haver uma vaga. Mesmo colocando essa tua questão de não indo diretamente para o Banco de Portugal, que reconheço que se colocam questões éticas. São José, aliás, falou amplamente delas aqui. Sónia, quem deu também muitas entrevistas esta semana foi António Costa Silva, o para-ministro, incluindo ao público, incluindo a nós, a explicar a sua visão sobre o papel do Estado, o apoio que deve dar à economia e às empresas, disse ser absolutamente contra visões estatizantes da economia, como também disse que deve haver mais Estado na economia. Houve aqui algumas contradições, o pensamento dele ficou claro? Olha, ele foi muito, muito breve na entrevista da RTP quando disse que devia haver mais Estado na economia. E quando nós o entrevistámos, entrevistámo-lo logo fazendo essa pergunta, porque é que ele dizia isso, se ele acreditava mesmo nisso, e ele pôde explicar-se um bocadinho, que era coisa que não tinha feito na RTP. E lendo as declarações dele, eu não acho que haja ali uma incoerência. Eu acho que ele não teve tempo, ou não quis, ou não foi questionado a explicar-se na RTP. Porque o que ele diz, basicamente, é que há dois momentos, perante uma crise como a que nós temos agora, que estamos a atravessar, há dois momentos. Num momento, o Estado tem de estar presente. O Estado, que é essa história o Estado tem de entrar na economia, que ele diz à RTP. Nesse primeiro momento em que o Estado entra, é para ajudar as empresas a recuperar, é para capitalizar as empresas, é para impedir que haja, enfim, falências, insolvências, etc. E num segundo momento, o Estado deve recuar, deve sair e deixar o mercado atuar. Porque ele diz uma coisa, ele diz que acredita muito nos mercados, ele diz que é dos mercados que vem a inovação, que vêm as coisas diferentes e as ideias novas. Portanto, ele até fala, eu estava a ver se encontrava aqui uma anotação onde tinha anotado isso. Ele até fala o termo dele é estratégia de retirada do Estado. Portanto, nesses dois momentos que eu falo, num o Estado entra, noutro o Estado sai. Eu não acho que isso tenha sido uma incoerência, por acaso. Não, explicado assim, atendendo ao que ele disse depois, acho que faz parte do plano que ele está a desenhar, pelo que ele deu a entender,
faz parte do plano que ele está a desenhar e que será apresentado em breve, esta dupla de momentos em que o Estado entra e o Estado recua na economia. Vocês não acharam interessante que na entrevista o Mário Centeno também tenha desprezado um bocadinho o papel de Costa e Silva? Aliás, afirma não conhecer. Diz que não o conhece. Nunca ter visto na vida. E que nunca falou com ele. O programa do governo, e ter existido imenso que o que é o programa do governo, o que é o programa do governo. Achei uma delícia, de facto. Não foi por acaso, acho eu. Claro. Ele põe os pontos nos is. É um passarinho fora da gaiola. Epá, é um prazer ver quando às vezes as pessoas se libertam desta maneira. Esta semana, quem também veio explicar o seu pensamento sobre o que fazer nesta altura de crise foi o líder do PSD, Rui Rio, que apresentou o programa de recuperação da economia. O que é que destacarias, São José? Há aqui alguns pontos de convergência. O que é que dizes da ambição do PSD? Pontos de convergência, há um claro que já há bocado referi. Eu, em relação ao programa do PSD, aquilo tem a sua coerência, então são as ideias que o PSD defende, acho aquilo um bocadinho vago, bastante vago. É uma coisa assim em jeito de programa eleitoral partidário, é coerente, tem ideias interessantes, mas é vago, podia estar mais concretizado. E lamento profundamente que o PSD, no debate quinzenal, no dia em que apresentou esse programa, na quarta-feira, à tarde, no Parlamento, véspera do Conselho de Ministros, aprovar o PES, não é? O Programa de Estabilização Económica e Social, não tenha sido Rui Rio a falar no plenário, tenha sido a Dona Silva, e sobretudo, que em vez de levarem para plenário as ideias que têm no seu documento e debaterem as ideias que o PSD tem para a recuperação do país e para a estabilização da economia e para salvar a economia e a crise social que também existe, que tenham ido para uma coisa, para um tipo de politiquice que não há paciência, porque estar a discutir porque é que nomeou Costa Silva ou não nomeou Costa Silva quando teve contra Borges, António Borges, tudo aquilo é uma espuma de dia, que não é uma espuma, já é lama, tudo aquilo não interessa para nada, porque na minha opinião, eu não vejo o que é que denota ir buscar um consultor externo, que não há massa de pensamento dentro do Estado. Os gabinetes de planeamento do Estado foram esvaziados por anos e anos e décadas de outsourcing para gabinetes privados. Portanto, não há massa crítica no Estado para pensar política. O governo ir buscar um consultor externo, várias vezes foi feito isto, até pelo próprio António Costa. O próprio António Costa, quando fez o programa eleitoral, o seu primeiro programa eleitoral, foi buscar Mário Centeno e mais 9 economistas, que não eram, muitos deles não eram do PS, para preparar o documento que esteve na base do seu programa eleitoral, o chamado documento dos economistas, que depois foi adaptado. Houve opções políticas que foram tomadas, houve coisas que caíram, mas, portanto, isto não tem, é normal. A discussão e a polémica que está feita à volta disto parece-me um bocado contraproducente, porque não se está a discutir as ideias para o país, está-se a discutir coisas que não têm interesse nenhum. O que é que interessa neste senhor? Que ele tenha capacidade de facto, não é ser um para-ministro, porque isto não é ser um para-ministro. Aliás, nós noticiámos logo no sábado que ele não vai para governo nenhum, não quer dizer que depois não vá para um cargo qualquer, seja convidado, isso é outra coisa. Aliás, até tu hoje, Helena, escreves, até pode ser convidado para o Banco de Fomento que vai ser criado, dás esse exemplo. Mas
O que é que interessa neste senhor? Que ele tenha capacidade de coordenar um documento base sobre o qual depois o governo politicamente vai agir, de acordo com, como é óbvio, nisso eu acho que o Mário Centeno tem razão, com o seu programa, que é o programa do governo. Não vão agora virar o programa do governo ao contrário. E também admito, quer dizer, nem sequer admito que seja de outra maneira, que Costa e Silva leia o programa do governo, já tenha lido, aliás, não é? Para partir para esta tarefa. Certeza que já leu, porque nas entrevistas que nós temos visto dele, pelo menos que eu tenho visto, muitas das ideias que aparecem são ideias que vêm do programa de governo. E isso foi outra questão, que é o Primeiro-Ministro que diz no Parlamento não é que ele vai só coordenar, é que ele precisa de uma pessoa com ideias fora da caixa, não me recordo se é no Parlamento, se é na entrevista que deu a seguir. Precisa de uma ideia, de uma pessoa com ideias fora da caixa, de uma pessoa que venha surpreender, de uma pessoa que não esteja no círculo mediático-político. Na bolha, não usamos na bolha político-mediática, exatamente. Sim, foi no Parlamento. A verdade é que o que temos visto até aqui é que muitas das ideias que ele tem apresentado são ideias que já vinham de trás. Ideias que muitas estão até refletidas no programa do governo do PS. Portanto, eu tenho grande expectativa em relação ao que é que ele vai apresentar fora da caixa e fora da bolha e novo. Grande, acho que sobre ele pende uma grande exigência, tem que pender. Sim, não, a questão é essa mesma, porque é evidente que os pressupostos de que ele fala, da modernização da economia, da digitalização, da questão da descarbonização, que são coisas que estão no programa do governo, com esta crise, é a oportunidade de acelerar isso, como a questão do teletrabalho, que foi acelerado com esta crise. Mas também tem que haver uma preocupação, e aí eu acho que tem sido a grande falha nas entrevistas de Costa Silva. O programa do governo, já o anterior, mas este atual, o segundo governo de António Costa, tem um enfoque muito grande no combate às desigualdades. Ou seja, a preocupação com a crise social que está a instalar-se na sociedade portuguesa e que se vai agravar no próximo ano. E eu ainda não ouvi, pode ser falha minha, mas eu ainda não vi uma preocupação neste engenheiro que está agora como consultor do governo com essa questão. Ouço falar no emprego, na preservação do emprego, isso é evidente que é fundamental para a questão social, mas isso é também uma preocupação do governo, por isso é que o layoff se mantém, não é? Mas a questão social não é só manter o emprego, é olhar para quem não tem emprego, para quem vai ficar sem emprego e quem perde rendimento no emprego. E eu tenho muita pena de não ter ouvido uma palavra sobre isso. E ainda menos uma palavra para aquelas pessoas de quem só Isabel Joné fala. E isso desiludiu-me bastante e está-me a desiludir, porque isso é que seria, olha, uma coisa fora da caixa. Exatamente. Bom, só para terminar, Ana, esta sexta-feira, Rui Rio disse, entretanto, que não era garantido que vá viabilizar o orçamento suplementar, adotando um discurso mais cauteloso. O que é que mudou? Uma recente sondagem da Pitagórica? Talvez a sondagem da Pitagórica de facto não seja agradável, mas eu não dou para já muito valor a isso. Acho que não é garantido, não vi o orçamento, não acho que seja à partida uma... Aliás, ele nem a pôs como decisão tomada. Sim, acho que é a sondagem da Pitagórica. Ele deve estar um bocadinho aflito, não é? Sabe logo o que acaba de fazer à vida. Aliás, estranho foi o que ele disse antes. Exatamente. Habitualmente ele dizia sempre que esperava ver o orçamento. Exatamente. Portanto, agora eu acho que está voltou à fase original do esperar ver o orçamento. Mas para já ainda não dou muito valor. E faz algum sentido que ele diga isso, não é? Quer dizer, se ele vai já estar a dizer que aprova sem ver, não pode, não é? Mas isso, a verdade é que era um tiro no pé. Antes manifestou disponibilidade. Pronto, ele agora
calhar também tem a disponibilidade, mas primeiro quero ver o documento. Claro. E o PS segue tranquilo na caminhada para a maioria absoluta, que é o que diz a sondagem. Parece que segue, mas também estamos em tempos de pandemia e não devemos levar a sondagem completamente à letra. Bom, tempo haverá para a popularidade de António Costa baixar. Pois. Vamos ver. Quer dizer, Bom, não é? Vamos ver, mas há tempo até haver eleições, não é? Sim, então as eleições foram há quantos meses? 9, Pois. para aí? Sim. Portanto, o que há mais é tempo para a normalização também da política. Numa situação destas é evidente que a popularidade de Costa é imensa, porque é ele que está a tomar a decisão, é ele que está a dar as cartas, é ele que está a distribuir o dinheiro. E isso é importante, pronto, e as pessoas estão à espera disso. E o nosso tempo também fica por aqui, está bem? Continuamos para a semana. Obrigada. Adeus. O público fica no ouvido. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products.